A gente conversa agora com o presidente da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Rio Preto, o Dr. Cassey Vasconcelos, que ontem já enviou uma nota aqui para a gente apoiando a decisão do município de manter o isolamento social, o fechamento do comércio. Dr. Cassey, boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Tá certo. Doutor, eu queria, primeiro de tudo, que o senhor deixasse um recado aí, como o senhor já disse que apoia, não o senhor, a Sociedade de Medicina, os médicos de Rio Preto apoiam o isolamento, o fechamento do comércio. Queria que o senhor ressaltasse a importância das pessoas permanecerem em casa neste momento. Então, Alexandre, a gente sabe que o custo disso é muito difícil, mas o que a gente tem que levar em conta é que o custo depois vai ser muito pior, né? As pessoas às vezes que não entendem muito por ser leigo, e isso não é demérito para ninguém, do lado do o que acontece, por que de uma hora para outra o mundo mudou, tudo que você tinha encaminhado, as coisas mudaram e você se vê dentro... em meio de um decreto do governador, enfim, do prefeito, que faz você ficar em casa, as pessoas meio que é como se fosse uma mudança muito grande, né? Mas o que a gente tem para falar? Se a gente analisar o cenário hoje de Rio Preto, vamos falar de Rio Preto, não vamos nem falar do estado. A gente pode até o indivíduo, o comerciante pode até falar, poxa, mas está tranquilo, é 16, 17 casos, está confirmado sim. Mas quando a gente fala desse tipo de infecção, a gente está falando de uma progressão diferente do que a gripe fazia, né? A gente está falando de um contágio que é exponencial, e que ele, na ponta, vai superlotar os hospitais. E os hospitais não têm como ter capacidade para conseguir tratar todos que possam chegar caso não se tivesse feito nenhuma medida como essa. Então, a importância disso é o seguinte: ficar em casa é difícil, sim, mas está sendo para um bem maior. Por que para um bem maior? Amanhã, vamos dizer que a gente se baseie nesses números, daqui a pouco a gente, vamos soltar, vamos isso. E se solta e vem a segunda onda, vai piorar ainda mais, entendeu? Então a gente tem que realmente esperar um pouquinho, fazer o nosso dever de ficar em casa, que isso está ajudando muito, entendeu? É exatamente o que eu ia perguntar. O senhor acha que tem dado resultado? Poderia estar pior se tivesse a cidade funcionando normalmente? O Alexandre, a gente tem certeza que esse isolamento tem nos ajudado. É complicado você te falar os números, o quanto esse isolamento está dando certo. Por quê? Primeiro que a gente não tem um grande número de pessoas testadas, né? Pela dificuldade em conseguir kit. Hoje os kits estão, a maioria dos kits estão indo para os Estados Unidos. Então, assim, nós estamos numa dificuldade de oferta desses kits. Mas nós não temos como te falar assim, olha, a quarentena que Rio Preto adotou desde há 2 semanas atrás já reduziu em tantos. Nós não vamos ter esse número. O que a gente está se baseando é que os nossos números estão mais controlados hoje, entendeu? Então, de certa forma, essa quarentena que começou um pouco mais cedo que as outras cidades, pode nos ajudar a sair mais cedo também. Doutor, o senhor falou de testes. Como tem sido? Muita gente se pergunta, todo mundo que está gripado é testado, quem é testado? E avança um pouquinho, existem pessoas que podem estar em casa sem sintoma e estar contaminadas com esse vírus? Sim, a Rio Preto detectou, se não me engano, foi na 4ª ou na 5ª passada, o primeiro caso comunitário, né? Então, resumindo, o que é o caso comunitário? É o paciente que não teve contato com quem viajou. A história epidemiológica dele
é que ficou em Rio Preto e foi contaminado. Então, é esse que a gente considera caso comunitário. A partir do momento que tem um caso comunitário em Rio Preto, a tendência é que esses vírus se espalhem, porque esse paciente essa pessoa vai no ponto de ônibus, vai no mercado, vai na farmácia e tudo mais. Qual que é a vantagem nossa? Quando se descobriu o primeiro caso comunitário, já estávamos em quarentena, entendeu? Então, esse é o primeiro lado. O segundo, em relação aos testes, os testes que estão sendo feitos hoje são os pacientes profissionais de saúde que estão no combate, que apresentam sintomas gripais, eles são testados, e os casos moderados e graves que chegam aos hospitais. Por quê? Eles destinaram esse teste porque o profissional de saúde, se ele está positivo por vírus, ele tem que ser afastado, ele não pode estar, logicamente, trabalhando. E também os casos que estão na UTI, na UTI não, nos internados, tanto para notificação, quanto para você saber o tratamento e a condução desse caso. Doutor, bom, o senhor falou de afastamento aí de profissionais de saúde, a gente teve se eu não me engano, um caso aqui de um médico da Santa Casa, né, que já foi afastado, e vou citar o exemplo do sírio-libanês, parece que mais de 100 profissionais já afastados com suspeitas da Covid-19. Como fazer nesse caso? Como repor esses profissionais que eventualmente vão acabar se contaminando e têm que ser afastados, doutor? Essa é outra preocupação. É mais ou menos, se a gente fizer um paralelo com a guerra, os primeiros soldados que vão para a batalha, eles não conhecem de onde estão as armas inimigas, eles vão tomar o tiro, eles vão cair, certo? Esses profissionais que desenvolveram, nós estávamos no começo de uma doença que a gente não conhecia muito, então talvez nós não tivemos tempo para nos prepararmos para ela. Então, uma vez que esses profissionais são afastados, é um problema para o setor de saúde. Quando eu falo os profissionais, não são só os médicos, tá? Nós estamos falando de enfermagem, nós estamos falando de toda uma cadeia, fisioterapeuta, todos os profissionais que lidam com o paciente, né? Os próprios atendentes ali, né, de público. Todos que estão naquela cadeia hospitalar. Então, é muito complicado porque você tem que repor essas peças num ambiente que você não tem. O que você tem que fazer nesses casos? A operação logística de quem está de férias vai ter que cancelar essas férias para repor. Os médicos, às vezes, de outras especialidades que não estavam no regime de plantão, não estavam fazendo mais clínica, acaba sendo locados para fazer essa função. Então, o hospital ainda tem manejo desses profissionais. Ele consegue até um certo ponto. Então, eu acho que Rio Preto teve e pode sair na frente porque nós estávamos parados, já em quarentena e já preparados quando veio o caso comunitário. Isso vai nos ajudar demais. Doutor, a gente está sempre falando aqui para Rio Preto, do universo de Rio Preto, vamos falar daqui. O sistema de saúde nosso, o SUS, está preparado para isso? E continua a minha pergunta, o SUS seria uma vantagem que o Brasil tem sobre outros países de já ter uma rede pública universal com expertise no atendimento aí de diversas moléstias, já capilarizado pelo país, diferente de outros países que a gente sabe que não tem um sistema universal de saúde? Alexandre, foi muito bem falar. Essa tua pergunta é ótima, porque assim, a nossa visão lá fora e os números que têm sido planejados para o Brasil são realmente os mais sombrios, né? Só que essa é a vantagem do Brasil. Nós já temos um sistema de saúde capilarizado que tem uma abrangência até no menor município que nós temos, e ele funciona. Eu não estou aqui para discutir a gerência de um ou outro caso, mas o sistema é bom, o sistema funciona. Isso vai ajudar o Brasil ir de encontro a esses números que projetam para a gente, sabe?
A gente está vendo lá nos Estados Unidos que não tem um sistema igual ao nosso, e tem gente que não tem o sistema de saúde, está sofrendo lá. E o Estado teve que abrir e trazer esse pessoal, porque você não pode deixar morrendo um paciente que não tem um plano de saúde. Aqui no Brasil, não. O SUS está preparado para isso, no início do problema, certo? Sim. Os problemas que a gente tem no SUS e de enfrentamento dessa epidemia, qual que é? A impressão que dá é que nós estamos todos preparados para o coronavírus, mas continua chegando o infarto, continua chegando a cólica de rim, continua chegando o abdômen agudo que precisa de cirurgia, né? Diminui um pouco, mas continua chegando. Então, a logística da nossa cidade está sendo enfrentada pelo comitê de crise, que está tendo um papel relevante, entendeu? Um papel muito responsável. Por quê? Eles conseguiram deixar o Hospital HB e as unidades de saúde destinadas a atender as infecções respiratórias. Isso já ajuda na logística e, de certa forma, que as outras doenças não sejam prejudicadas. Então, hoje, nos hospitais de Rio Preto, nós não estamos no caos. Nós estamos conseguindo manter porque nós fomos preparados para isso. Mas, claro, que o plano B, o plano C, tem que estar na gaveta, e eles estão preparados para isso. E o senhor falou outras doenças aí, sem contar a dengue, né? Que a gente entra agora no período sazonal de dengue, que é outro problema que se arrasta aí há muitos anos. Infelizmente, para completar o nosso caldo, nós vamos ter essa explosão da dengue. Nós estamos chegando no inverno, que nós podemos ter o contato com mais os vírus da gripe, que é o H1N1, o qual, até um dado, que muitos do que estão testando para o coronavírus estão sendo positivados para o H1N1. Então, é um dado que a gente está vendo. E ele já está chegando, entendeu, Alexandre? Então, assim, qual que é o problema? Se hoje nós estamos ainda num clima bom, num clima quente, é fácil você, às vezes, um paciente que vem com tosse, com sintoma de gripal, você consegue, às vezes, isolá-lo e falar, esse aí tem mais epidemiologia para coronavírus. Quando a gente estiver no inverno, o sintoma respiratório, nós vamos ter 3 suspeitos. Hoje a gente tem 1, entendeu? Mas eu acredito mesmo que a hora que a gente chegar aí, a gente já vai ter alguma mudança nesses números, entendeu? Tá certo, gente. Esse é o Dr. Cássio Vasconcelos, presidente da Sociedade de Medicina. Doutor, para a gente terminar aqui, a gente, principalmente, acho que todo mundo de quarentena aí, todo mundo virou especialista em infectologia, em virologia de Facebook, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, todo mundo, é uma gripe, a H1N1 matou também e não teve esse drama. O que diferencia esse novo coronavírus de outros vírus de gripe que já passaram, como H1N1 e influenza? Alexandre, no começo, as minhas funcionárias perguntaram justamente isso aí. O que a gente tem que ter medo? Eu fiz uma analogia com um restaurante, entendeu? Se você tem um restaurante, você tem lá 20 mesas e você tem um X de comida, de refeições, para servir essas 20 mesas. Vamos dizer que ia servir, 100 pessoas. Vamos pensar nesse número. Então, toda a tua logística de insumos são para servir por refeição 100, certo? 200 pessoas, aliás. Vamos dizer que chegam 300, você ainda vai conseguir. Você reduz um pouco o caldo do feijão ali, aumenta o caldo, diminui assim, você consegue. Ainda você consegue servir essas 100 pessoas a mais. Mas se chegar a 500 pessoas, você não consegue. Você tem que fechar a porta do teu restaurante, porque você vai faltar comida. Você não vai conseguir servir almoço para 500 pessoas de uma vez. É mais ou menos isso que acontece. Tudo bem, pode ser uma gripe que às vezes é até mais fraca que a gripe normal, a gente sabe. Pode ser que os adultos, adulto jovem, a criança nem vão perceber, sim.
Mas o grande problema é que ela infecta rápido e muita gente chega aos hospitais de uma maneira em curto período de tempo. Pronto, você não consegue, você não tem condição de tratar todas essas pessoas. Diferentemente de um restaurante, que é só ele fechar a porta e você procura outro, os hospitais são poucos, os leitos são poucos. Então, é só isso. Eu sei que essa indagação, a pessoa fala, é uma gripe? Sim, é uma gripe. Adulto e criança e as pessoas abaixo de 60 anos são menos comprometidas? Sim, mas o problema é chegar todo mundo junto. Você não consegue atender a todos. E aí faz o que aconteceu nesses países que você acabou de citar aí. Por isso a importância do isolamento social, né, para evitar essa proliferação e contribuir com o tal do achatamento da curva, que só se fala nisso, né, doutor? Exatamente. E é importante a gente dar os parabéns à população de Rio Preto que está entendendo o recado. É importante que nós, que os meios de comunicação, olhem para esse lado e a gente tem que dar os parabéns, apesar da dificuldade, são guerreiros também os empresários, os autônomos que estão segurando a onda de uma maneira ou de outra e fazendo o papel do cidadão, trabalhando numa cadeia junto com um objetivo só. Tá certo, doutor Cássio Vasconcelos, muito obrigado, viu? Se o senhor quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Eu agradeço a vocês, o papel que a imprensa tem feito é ótima, trazendo a realidade, os fatos, e dar os parabéns ao comitê de crise que está na prefeitura aí e aos outros comitês de crise de cada grupo que tem se formado, que nem nos grupos de oftalmo foram criados um comitê de crise, na CIRP tem um comitê de crise, na sociedade tem um comitê de crise, que todos esses vão elaborando ideias para ajudar justamente o comitê central, porque eu sei que é muita coisa em pouco tempo para pensar, mas todo mundo está empenhado em ajudá-los. Tá certo, doutor Cássio Vasconcelos, muito obrigado, viu? Parabéns aí pelo trabalho e sigamos. Obrigado. Precisamos, estamos à disposição. Igualmente.